Eu estou provando a você que o Lula está provocando de propósito uma tarifa. Ele está cavando uma falta. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Agora, eu tenho que aguentar esse tipo de coisa de gente de direita. Tudo bem, gente de direita. Eu digo que é direita porque as convicções não são direita, apesar da capacidade cognitiva prejudicada. E eu estou trazendo aqui não para falar mal, mas para que as pessoas estejam atentas se os comentários fazem sentido ou não. Se a pessoa está dando nenhuma dentro. Se ela, uma pessoa que não está bem, está brigando com todo mundo e tal. Uma pessoa que vai e volta, uma pessoa meio inconstantinha. Mas que hoje faz coro com um estelionato da mídia. E atrapalha, porque ainda tem desavisado de direita que segue, que ouve, mas está comentando falsidade. E me chateia, porque eu tô falando de gente. Não é isso, não. É o post do. É isso mesmo, pode botar. É o post. Eu não vi aqui por causa da barra que tem em cima do meu retorno. Mas eu tô falando de uma pessoa. O Rodrigo sempre foi um aliado no Media Watch. O que é o Media Watch, né? É esse trabalho que ele fazia antes de mim, inclusive, de vigiar a mídia para que ela não fale bobagem. E hoje, reforçando com o público de direita, tudo bem que o público dele é cada vez menor, mas eu ainda pego alguns desavisados com uma mensagem falsa. A pessoa que me acusa de ser assessor de imprensa informal do Flávio, deixa aí, pode deixar aí. A pessoa que me acusa de ser assessor de imprensa informal do Flávio virou assessor de imprensa informal do Lula. Que morte horrível. Eu acho que o processo de Reinaldo Azevedação está num estágio muito avançado. Porque, eu repito, isso é falso. Nós explicamos hoje, e eu vou repetir pela enésima vez, não há imposição de novas tarifas ao Brasil. Não há, Rodrigo. Com o Rodrigo eu ainda falo porque, volto a dizer, é uma pessoa que eu sei que é direita, eu sei que sabe como é que a mídia opera. Não pode estar tão cego assim. E volto a dizer, essa mensagem é a mensagem que precisa ser passada de forma clara. O que a campanha do Flávio precisa deixar de forma clara é isso. Que o Lula está desesperado para que o Trump imponha tarifa ao Brasil, e a gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje. O Lula está cavando essa falta desde o início do ano. Nós já falamos aqui no programa, já trouxemos um apanhado de declarações dele. Ora, ele foi lá, conversou com o Trump sobre isso, ele próprio disse que e aí o governo brasileiro não forneceu nenhuma das informações ao governo americano para a investigação da seção 301 de propósito. Não só não forneceu, como essas informações, as razões para a imposição da seção, da seção 301, por exemplo, constam a censura das Big Techs. Um dos argumentos para sugerir a tarifa do relatório das Big Techs é o quê? O governo brasileiro está censurando as empresas de tecnologia americana. Aliás, não acredita em mim, veja uma reportagem da Gazeta do Povo que fala alguns dos motivos pelo aparecimento do STF no relatório, da citação do STF no relatório. O STF aparece no relatório nos dois contextos, nas críticas de decisões judiciais envolvendo as plataformas digitais no Brasil e na análise sobre o enfraquecimento dos processos da Lava Jato. Na parte sobre o comércio digital, diz a Gazeta do Povo, e o STF afirma que os tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas para que empresas americanas removessem conteúdo políticos e suspendessem perfis, inclusive de residentes nos Estados Unidos. O relatório cita a decisão do STF do ano passado que declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Prestem atenção nisso.
Esse dispositivo previa que as plataformas digitais só poderiam ser responsabilizadas civilmente por publicações de terceiros depois de ordem judicial específica para remoção de conteúdo. Na avaliação do USA, a decisão ampliou a insegurança jurídica para empresas de tecnologia e passou a pressionar as plataformas digitais a escolherem entre correr o risco de serem responsabilizados por conteúdos publicados por usuários ou remover preventivamente materiais que poderiam ser lícitos, podendo gerar casos de censura prévia. O documento também menciona as decisões judiciais que afetam diretamente empresas americanas. O USA lembra o bloqueio do X no Brasil em 2024, após a plataforma se recusar a remover conteúdo e ordens do ministro Alexandre de Moraes e a indicar um representante legal no Brasil. Segundo o relatório, a empresa de Elon Musk, aliado do presidente Trump, teve contas bancárias, ativos financeiros, veículos e imóveis bloqueados por não ter obedecido ordens, além de enfrentar restrições envolvendo aeronaves registradas em seu nome e sistemas de pagamento. O USA também citou o caso da plataforma Rumble, suspensa do Brasil desde fevereiro do ano passado, após se recusar a cumprir ordens sigilosas de remoção de conteúdo. O relatório afirma que a empresa decidiu defender publicamente os direitos de liberdade de expressão em vez de atender a decisão da justiça brasileira. Ou seja, o que estamos dizendo aqui, não sou eu estou lendo uma reportagem da Gazeta do Povo que está citando o relatório do USTR. O Lula já sabia disso quando sentou para conversar com o Trump. E o que fez o Lula 2 semanas atrás? Emitiu 2 decretos regulando o marco civil da internet e aumentando a censura às empresas de tecnologia americana, conforme nós mencionamos aqui no programa. E agora, no meio da crise, o Lula resolve xingar o homem mais poderoso da diplomacia americana. E se você não assistiu, isso foi ontem, se você não assistiu o programa de ontem, eu vou colocar aqui, é só 1 minuto do vídeo de ontem do Lula chamando o Rubio de anti-americano. Bota aqui. Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Isso foi ontem. Tem um novo vídeo, Gabriel, esse último que a Mica mandou para você, esse. Tem o outro vídeo que a Mica mandou para você agora há pouco, do Lula de hoje. Do Lula de hoje. Onde ele xinga o Trump de imbecil. Eu acho que ela botou no roteiro mais para frente, mas o lugar para entrar é agora. Não tem? Não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos... Vamos lá, presta atenção nesse vídeo. Não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Esse Marco Rubio... Desculpa a versão legendada aqui, é porque eu já fiz o vídeo chegar a quem é de direita, mas presta atenção. Esse Marco Rubio... não gosta da América Latina reiterou. E muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado, que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Eu fui eleito pelo povo brasileiro, eles têm que respeitar o voto do povo brasileiro. E muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump para mostrar que eles estão errados, fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil... Olha o que ele está dizendo nessa parte. Essa parte é crítica. Ele está dizendo o seguinte: se eles taxarem a gente, eles vão prejudicar uma candidatura. De que candidatura ele está falando? Não é a dele, é a do Flávio. Entendimento do Lula, correto ou não, é que se Trump tarifa o Brasil, há um prejuízo à candidatura do Flávio. E qual é a ação dele em relação a isso? É xingar o Marco Rubio, mas não só xingar o Marco Rubio. O que ele fala? Dentro da República,
sabe? Que um imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Um imbecil destes. O imbecil destes a qual ele está se referindo, pelo contexto do vídeo, é o Trump. Que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo a uma violência desnecessária. Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Ninguém tem que ter medo de nada. Tá chamando de nada. Pra porrada. Porque a gente não vai baixar a cabeça. Acabou, sabe? Vejam, o Lula está chamando os Estados Unidos para porrada. E quem está na reta é você. É você. Vejam, em todas as oportunidades, nós já trouxemos aqui um apanhado de todas as vezes que o Lula falou mal do Trump esse ano. Levamos ao presidente Trump as falas do Lula depois da reunião com o Trump, onde ele disse que o Trump agora sabia que não podia se meter com o Brasil. Vocês imaginem, eu não vou comentar aqui o que o Trump achou disso. Deixo vocês usarem a imaginação de vocês. E fora isso, em todos os órgãos internacionais, em toda oportunidade que teve, o Lula partiu para cima dos Estados Unidos. Eu estou provando a você que o Lula está provocando de propósito uma tarifa, ele está cavando uma falta. Vejam o que diz a própria Globo sobre a provocação dos Estados Unidos nos órgãos oficiais. Essa é a Raquel Krahenbuhl, correspondente da Globo nos Estados Unidos, em Washington. Olha, a gente já tinha antecipado aqui que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, já estava irritado com o Brasil depois de uma ação do Brasil que bloqueou, junto com a Turquia, lá na Organização Mundial de Comércio, uma medida americana para isentar de maneira permanente tarifas ao comércio digital. E ele tinha dito que tudo de Brasil passaria por ele, então ele queria acelerar essa investigação da 301, tanto que soltaram a informação ontem, né, depois de quase um ano de investigação, uma investigação muito abrangente contra o Brasil, por sinal, né, que aborda... Prestem atenção aqui, o ponto central é o seguinte, a Globo dizendo que o Brasil provocou os Estados Unidos antagonizando a posição americana na Organização Mundial do Comércio. A gente sabe que o Brasil antagonizou os Estados Unidos na questão do Irã, na questão da Venezuela, tem antagonizado na questão de Cuba. E quando o Lula diz, vamos procurar outros parceiros comerciais, se prepare, filhão. O que ele está falando é, nós vamos abrir as pernas para a China. Nós vamos abrir a perna para a China. Só que esquece o seguinte, a China vende muita coisa para o Brasil. Mas o responsável por investimento estrangeiro direto, número 1 disparado, são os Estados Unidos. Quem investe no Brasil são os americanos. Os chineses vendem bugiganga para os brasileiros, mas quem investe no Brasil são os americanos. Não estão satisfeitos? Não estão convencidos de que o Lula está provocando o Trump? Então, eu vou te dar outro exemplo. Botei Globo, botei Gazeta do Povo, botei o próprio Lula falando. Deixa eu colocar aqui uma da Revista Oeste para vocês não acharem que eu tenho implicância com eles. Aliás, um abraço aí para eles. Tenho tratado com enorme respeito e com muito bem o Edilson Salgueiro, o editor da Oeste. Então, vejam essa. Brasil aceita general venezuelano sancionado pelos Estados Unidos como adido militar. O governo Lula autorizou a atuação diplomática de oficial acusado pelos norte-americanos de repressão violenta contra opositores do chavismo. Tá bom ou não tá bom? Tá bom ou não tá bom? Então, assim, só não vê quem não quer. O Lula está cavando a falta, está cavando as tarifas. E eu diria mais,
eu continuo achando que a possibilidade de termos tarifas até outubro, mesmo com todo o esforço do Lula, é perto de zero. Eu estou dizendo que, na minha opinião, por tudo que eu escuto, nós não teremos tarifas. E é por isso que, pelo menos até outubro, e é por isso que a imprensa está tentando fraudar e inventar uma tarifa que não existe ainda. Por que eu digo ainda? Porque eu posso dizer, se a chance de nós termos tarifa até outubro é perto de zero, a chance de nós termos tarifa depois de outubro, caso Lula seja eleito presidente, é de quase 100%. Você pode acreditar em mim ou acreditar no Estadão, como faz o Rodrigo. Eu, se fosse você, acreditaria em mim. E não acredita em mim só porque você sabe que eu tenho bons relacionamentos, não. Vejam a postura do presidente Trump. Você não precisa ter as fontes que eu tenho. Vejam a postura do presidente Lula, em relação ao Trump. Vejam a postura do presidente Lula em relação ao Trump. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.